E se o chute final do Izagi, nascido daquele passe improvável do Rin, parasse no bloqueio do Aiku no último segundo contra a seleção sub-20? Imagina o projeto Blue Lock encerrado na mesma hora, com os sobreviventes banidos para sempre de vestir a camisa do Japão. Como o ego salva a própria revolução sem um único centavo de apoio da federação. O resultado é uma geração inteira jogada no moedor do mercado europeu, lutando por contratos como mercenários sem pátria. Resta saber se a velha seleção japonesa sobrevive à Copa do Mundo sem os monstros que eles mesmos descartaram. Bora descobrir. Na história original, o chute do Izagi no último lance balança a rede. O Blue Lock vence a Sub-20 por 4-3 e o projeto vira o queridinho do Japão. Só que nesta linha do tempo, o Aiku atualiza os dados defensivos uma fração de segundo mais rápido. O chute decisivo do Izagi para na perna do zagueiro bem na pequena área. E o apito final soa na mesma hora. A velha seleção sub-20 sobrevive. O Izagi cai de joelhos no gramado, vendo a chance de dominar o país desaparecer na própria frente. Nos bastidores do estádio, o presidente da federação demite o ego sem pensar duas vezes. O projeto é descartado. Aquela ameaça do primeiro dia finalmente se cumpre. Todos os egoístas que sobreviveram até aqui recebem o banimento vitalício de qualquer time nacional. A diretoria faz isso sem piedade porque odeia a filosofia do Blue Lock e quer o controle do futebol japonês de volta. E com isso, o sonho de vestir a camisa azul do Japão morre para todos eles. Mas o ego não joga pelas regras da federação. Sem a âncora do Japão, o ego age direto nas sombras. Na história original, ele traz os times europeus para dentro do Blue Lock, criando uma vitrine segura e controlada para o mundo ver. Só que aqui, ele faz o exato oposto. Usando o contato direto com o Noah, o ego abre uma rota de fuga clandestina. Ele vaza os dados holográficos, físicos e as métricas de flow daquela dúzia de sobreviventes do projeto. Tudo isso cai direto nos servidores de gigantes como o Bastard e o Paris HexGen. Por que os europeus aceitariam? Porque esses dados provam que existem aberrações táticas ali, prontas para serem garimpadas de graça. O ego reúne o Izagi, o Rin e os outros no saguão escuro pela última vez. Só que ele não anuncia um novo torneio, e sim um leilão de sobrevivência nos bastidores da Europa. Cada jogador precisa escolher um país e assinar um contrato de base no escuro. Se eles falharem lá fora, não tem mais seleção japonesa para voltar chorando. O Izagi olha para a tela do celular e recebe uma passagem só de ida para a Alemanha. Sem a camisa azul, a vida dele agora é uma luta bruta por um salário. E com isso, o Blue Lock deixa de ser um projeto nacional e vira um mercado de carne internacional. Enquanto isso, os exilados pegam seus voos para a Europa. No mercado mercenário, o Izagi pisa nas instalações do Bastard na Alemanha com um peso diferente nas costas. Ele não chega lá como a estrela de um reality show japonês protegido pela federação. Ele entra no saguão como um imigrante ilegal do futebol, precisando assinar um contrato para não morrer de fome. No leilão original da Liga Europeia, a disputa já era brutal, só que existia o paraquedas da federação. Se um jogador caísse de valor, ele só perdia a vaga na seleção sub-20. Aqui, despencar no ranking do clube significa ser deportado de volta para o Japão como um fracassado sem clube e sem pátria. E a filosofia do Noah transforma esse pesadelo em rotina. O Bastard opera por racionalidade extrema e métricas puras, onde apenas os 11 melhores jogam e o resto é lixo. Para o Izagi, isso deixa de ser um treinamento de luxo e vira uma peneira de sobrevivência nua e crua. O choque de realidade vem no primeiro treino. O Kaiser agarra o queixo do Izagi no meio do campo e o rebaixa a um palhaço patético. Só que o alemão não faz isso por puro ego. Ele tenta esmagar o Izagi logo de cara porque enxerga naquele estrangeiro faminto uma ameaça real ao próprio trono. Enquanto o Izagi engole o orgulho na Alemanha, o Rin desembarca na França para jogar no Paris HexGen. O trauma com o irmão continua intacto, ardendo na cabeça dele. Mas agora, o único jeito de chegar até o SAI é dominando a base europeia sozinho, sem nenhum projeto nacional para segurar a mão dele. Sem o escudo do Blue Lock, o Rin vira uma máquina fria, focada apenas em destruir os próprios companheiros de time para roubar a vaga deles. Na história original, o Kunigami foi o único que voltou do Wild Card transformado num monstro letal porque precisou sobreviver ao inferno. Só que neste cenário mercenário, todos os exilados viram aberrações como o Kunigami. A pressão financeira e o pavor de morrer no esporte substituem qualquer traço de orgulho nacional. Eles são obrigados a devorar o sistema europeu de dentro para fora, e essa fome de sobrevivência torna cada um deles muito mais perigoso.
E com isso, a rede de segurança desaparece, forçando cada egoísta a dar o salto cego que o Sai deu anos atrás. De volta ao Japão, os velhos diretores da federação e a mídia esportiva brindam com champanhe. Eles comemoram o fim daquele experimento bizarro do ego. Enquanto as taças batem, a Henri assiste humilhada no fundo da sala. A facção dela perdeu a guerra interna, e o sistema antigo sobrevive intacto. A seleção sub-20 original veste o uniforme branco para disputar o Mundial. O Shido é o único aluno do Blue Lock salvo do banimento. O motivo é simples: o Sai já tinha puxado o atacante para a equipe oficial antes da derrota. Na letra fria do contrato, ele escapa da guilhotina do ego. Mas o clima no vestiário vira um inferno. O capitão Aiku suspira entediado, já com propostas da Itália na mesa. O Shido espanca os próprios companheiros de frustração. Como no mangá, ele esmaga o Sendo contra a parede. Ele ri na cara do artilheiro, enojado com aquele futebol medíocre. Os jornais estampam que o modelo tradicional venceu. A mídia decreta que o futebol do Japão está salvo. Ou é o que você pensaria? A verdade é que aquela expulsão nacional foi o maior presente que o ego poderia dar aos garotos. Sem o teto de vidro do Japão, os exilados devoram a Europa nas sombras. Eles se transformam em monstros absolutos longe dos holofotes. E com isso, a velha federação assina a própria sentença de morte sem perceber. Avançando para a Copa do Mundo Sub-20, na história original, o Japão recheado de egoístas bate de frente com a França na Copa Sub-20. É um choque de realidade brutal. A máquina francesa domina o campo e vence o jogo por 4-2. Só que sem o Blue Lock, esse choque vira um massacre absoluto. A velha seleção entra em campo para o vexame. O camisa 9 da federação tenta resolver sozinho. O problema é que o Hugo lê o campo inteiro e corta qualquer passe. O atacante japonês morre de fome na área. No meio, o Hugo brinca de distribuir passes venenosos nas costas da zaga. E o Charles surge rindo na cara do goleiro para finalizar a jogada. A defesa da federação simplesmente desmorona. O capitão japonês tenta segurar a linha, mas é trucidado. O Loki arranca do meio-campo e passa por todos sem esforço. O placar vira uma goleada humilhante de 7-0. A França venceria igual, mas aqui a derrota escancara a falência nacional. Assistindo pela televisão direto de Madrid, o Sai desliga a tela com nojo. Sem o projeto do ego, ele não tem motivo para voltar. O prodígio murmura que prefere morrer a jogar nesse time e desiste do país de vez. A suposta geração de ouro apodrece na mediocridade. E com isso, o mundo descobre que o futebol japonês oficial é uma piada. Mas enquanto o Japão chora, os exilados colidem na Europa. No mercado mercenário, o desespero vira combustível. O Izagi entra no moedor de carne do Bastard München, sabendo que um treino ruim significa a rua. Para não ser engolido pelo Kaiser e garantir o próprio contrato com o Noah, ele desperta a metavisão na marra. Não é um poder para brilhar na TV, mas uma ferramenta crua de sobrevivência. Ele lê o campo como um quebra-cabeça e se enxerga como peça, achando as distorções invisíveis. É assim que ele rouba o controle do time direto das mãos do Kaiser. Enquanto isso, lá no Paris Saint-Germain, o Rin carrega a exata mesma obsessão de esmagar o Sai. O trauma continua intacto, só que sem a camisa do Japão, o palco da vingança muda. Dominar a Liga Francesa vira o caminho mais curto até o irmão. Sem a obrigação de ser o herói da seleção nacional, o Rin abraça o próprio instinto de destruição pura. Ele avança como um animal no gramado, quebrando os zagueiros franceses um por um. O Rin joga apenas para aniquilar, usando as armas dos próprios oponentes para esmagar o sistema de dentro para fora. Lembra que na história original o Nagi despenca no ranking porque depende do réu para funcionar? Ele simplesmente não consegue marcar sem o parceiro entregando a bola no pé dele. Aqui, a régua dos clubes europeus é impiedosa. Qualquer garoto que demonstre essa mesma dependência é sumariamente demitido na primeira semana, deixando apenas os monstros autossuficientes de pé. E com isso, os sobreviventes transcendem o nível sub-20, ignorando o conceito de nação. O que nos leva ao embate final. O confronto entre Bastard e Paris Saint-Germain explode nas ligas de base da Europa. Só que o jogo rola pesado, sem nenhuma câmera da Federação Japonesa por perto. No mangá, essa rivalidade serve para coroar o grande as do projeto. Mas aqui, o duelo não decide quem vai vestir a camisa 10 do Japão. Essa partida vira uma guerra sangrenta para dominar o mercado europeu. Cada lance agressivo já reflete nos 198 milhões de ienes piscando nos telões dos olheiros. Sem a âncora do Japão, Izagi e Rin colidem no gramado.
Eles jogam como profissionais absolutos e ignoram qualquer limite de nação para triturar a defesa adversária. O Izagi varre o campo inteiro com a metavisão ativada. Ele entende na mesma hora que precisa assumir um papel muito maior para conter o modo destruição do rival. O Izagi crava no meio da jogada que precisa ser o substituto do Sai ali dentro. E para rasgar a tática do Paris, ele manipula até o próprio time. Ele usa o Kaiser como uma isca óbvia para arrastar a linha de marcação inteira do Paris. O Izagi ataca o espaço vazio colado exatamente na sombra do alemão. O Kaiser percebe a armadilha tarde demais. Empurrado para trás pelo avanço da jogada, ele urra para a própria linha defensiva que quem manda no Bastard ainda é ele. Do outro lado, o Rin desperta o Flow com um olhar de predador travado no gol. Ele arranca pelo gramado, sem dizer uma palavra, com um instinto de destruição pura queimando por dentro. O caçula calcula cada marcador adversário como uma peça a ser esmagada. Ele declara em campo que precisa exatamente dessa restrição inimiga para se alimentar e evoluir. Nas tribunas, olheiros do mundo inteiro anotam tudo freneticamente. O nível técnico e a violência desse jogo superam qualquer coisa que a velha Federação Japonesa já conseguiu sonhar. E com isso, o projeto original do Ego alcança o seu ápice, não construindo uma seleção, mas forjando deuses de clube. Pouco tempo depois do vexame histórico na Copa Sub-20, a velha Federação Japonesa entra em pânico absoluto. O presidente engole o orgulho ao ver o sucesso do Izagi e do Rin na Europa. A diretoria envia cartas oficiais implorando para que os sobreviventes do projeto salvem a camisa azul. No mercado mercenário, a resposta dos atacantes é fria e unânime. O Rin amassa o papel da federação sem sequer terminar de ler. Só que para o Izagi, a decisão pesa muito mais. Ele encara o brasão do Japão e hesita, lembrando do trauma de 2018. O sonho de ser o grande herói da nação bate forte. O problema é que a pressão de sobreviver na Europa reescreveu o cérebro dele. O Izagi entende que não precisa mais daquele país para alcançar o topo do mundo. Ele joga a carta no lixo e veste o uniforme do Bastard. O Ego assiste a tudo pelas sombras com um sorriso amargo. A filosofia dele venceu a guerra, mas ao vencer, matou a razão do próprio contrato. A velha federação perdeu a sua geração de ouro para sempre, e o mundo ganhou monstros sem pátria.